Olá, proféticos! Nós vamos começar uma live agora. Vamos falar sobre oração. Eu sei que se você está aqui no meu Instagram é porque você gosta desse assunto. Falando sobre o Instagram, falando sobre questões proféticas. E daqui a pouquinho nós vamos ter mais um amigo aqui, mais um apóstolo falando com a gente, compartilhando também conosco. Daqui a pouquinho, fique atento aí por tudo que vai acontecer. Vai lá, chame alguém, compartilhe isso com alguém, porque vai ser uma noite muito importante. Vamos nessa. Então, gente, para quem não me conhece, meu nome é Renato, eu sou aqui o líder do Ministério Profético Afiando Espada, e eu estou aqui hoje, né, não apenas aqui sozinho, mas estamos aqui para poder trazer algumas informações, trazer algumas questões relacionadas à confraria profética. É isso mesmo. Confraria profética. Talvez você não saiba nem o que representa esse nome, mas nessa noite nós vamos tirar essa dúvida. Fala, Lucas, como é que você está, meu irmão? Tudo bem? A paz. É isso aí. Então vamos lá. Né? Então o que acontece? Para mim é um grande privilégio poder fazer parte daquilo que Deus está construindo na cidade, no estado e na nossa nação. Talvez você não tenha, talvez, tanto conhecimento do agir de Deus acerca dos demais lugares. Então vamos lá. Olha aí, vamos entrar agora. Opa, não estou mais sozinho. Glória a Deus, aleluia. Eis que vejo, contemplo e daqui a pouco ouvirei também. E aí, como eu estava falando, daqui a pouco o AP aparece. E aí, como eu estava falando, nós precisamos entender que Deus tem um plano. Deus não deixou nada pela metade, Deus não é um Deus que nos abandona sem qualquer resultado, sem nos dar qualquer informação. Não. Ele é um pai de amor que se interessa por nós e que com certeza tem um plano especial para a tua vida, tem um plano para o território que você está inserido e tem um plano também para o estado do Rio de Janeiro. Então, eu quero... Olá, pastora, paz, pastora Cecília, como é que você está, minha amiga? Tudo bom? Então, fala, Rafa, como é que você está, meu amigo? Ih, só tá entrando gente que eu amo, hein? Olha, que eu acho que eu não acabo essa live hoje não, hein? E aí, o que acontece? Nós estamos aqui participando de alguns planejamentos, algumas ações proféticas sobre o estado do Rio de Janeiro, e essa live é para isso. É para justamente Shalom, é justamente para poder. E eu tô na verdade, né? Nós precisamos nos movimentar, saber o que está acontecendo, né? Lucas, Rafael, se vocês estiverem disponíveis, eu chamo vocês para participar da live, então. Vamos nessa. E aí o que acontece? A gente precisa ter essa percepção de que Deus está agindo. Se nós perdermos essa convicção, nós vamos nos perder daquilo que Deus está fazendo. Então, a primeira coisa que eu quero abrir os teus olhos, abrir os teus sentidos espirituais, é para que você perceba: o Deus Todo-Poderoso se importa contigo, Ele está agindo e Ele tem um interesse muito grande em transformar o território que nós estamos inseridos. Então, o que acontece? Você que está aqui nessa live, com certeza, você é meu amigo, você me conhece, você sabe da nossa responsabilidade com relação ao território que nós estamos inseridos. E nós estamos aqui justamente para isso, para invocar a glória de Deus, para transformar. Fala, Renatão! Ah, meus amigos, eu tenho. Olha, eu vou fazer uma grande mesa, vou botar todo mundo sentado, porque eu tenho que fazer a reunião dos amigos. Eu tenho que fazer a reunião dos amigos. Gente, acabou de entrar aí, pastora Cecília, que é de São Paulo, Renato, que é lá de Curitiba, Lucas, que é do Rio, Rafa, que também é aqui do Rio. Então, ou seja, estamos numa grande mesa só de amigos e isso para mim é um privilégio ter vocês. Quisera eu, né? Vai se aprontando aí, penteia o cabelo, se arruma, que daqui passa um perfume cheiroso, que daqui a pouco a gente entra aí ao vivo, tá bom? Mas o que acontece? Eu quero compartilhar algumas coisas relacionadas ao Rio de Janeiro. Nós não podemos deixar de ver a mão do Senhor agindo sobre esse estado. Sabe por quê? Porque
uma coisa é certa, as trevas estão agindo. O reino das trevas ele está operando. Mas isso não quer dizer que a mão de Deus tenha se encolhido. Isso não quer dizer que os ouvidos do Senhor estejam tampados. Ao contrário, Deus está agindo de uma forma muito poderosa e nós precisamos identificar isso. E como que nós nos identificamos isso de uma maneira muito simples? Primeiro, a reunião de pessoas. Pessoas que estão envolvidas num propósito. Pessoas que têm um objetivo. Pessoas que trabalham com uma finalidade. Isso é maravilhoso, sabe por quê? Porque nesse exato momento você podia estar cuidando da sua casa, cuidando da sua família, assistindo um filme, assistindo qualquer questão. Mas aí você preferiu dedicar alguns minutos aqui a essa live. Eu não vou demorar, eu acredito nisso. E aí, o que acontece? Eu também. Ah, meu Deus. E aí, o que Eu também. acontece? É que nós estamos aí. AP, você está na área? Eu também. Não, não estou te vendo, não. Mas Estou alguém está na vendo área. o Tá dando apóstolo para aí? me Se alguém ver aí? tiver, fala comigo. Você está se vendo? Glória a Deus, aleluia. Eu Mais estou alguém está vendo me aí o vendo. AP ou só eu que não? Gente, vocês estão calados. Lucas, Renato, Cecília, Rafael, pelo amor de Deus. Então, AP, estou vendo. Olha que benção. Então, só eu que não estou vendo. Ó. É, tem alguma coisa acontecendo hoje nessa. Estou vendo. Estou com a Não, sou eu câmera que não. traseira Sem aqui, problema nenhum. AP, né? então vamos Então, lá. Desculpa ter engrenado a quinta aí. É porque, como eu não tinha te visto, e tá, aí eu não sabia que você estava não, online. tranquilo. Mas vamos lá. AP, tá Uhum. contigo. A bola da vez. Passo o comando do campo para você. A bola está na tua mão. Ô, meu pai, graças e paz a todos. Boa noite. Para mim é um prazer estar com todos os irmãos e irmãs. Nós estamos aqui com um objetivo claro, um objetivo profético, um objetivo real para que toda a igreja de Deus, né, que está aí no Rio de Janeiro, possa ser despertada para aquilo que o Senhor quer para o nosso estado. Então a gente vai bater um papo aqui com o Renato, né, que faz parte de um movimento juntamente conosco, que é a Confraria Profética do Rio de Janeiro, Sim. né? Mas para aqueles que não conhecem, eu sei que eles já conhecem, é o pessoal que está entrando, né? Na live, temos amigos, irmãos aqui, mas eu creio que essa live também vai se espalhar por todo o Amém. Rio, É isso aí. pelo Brasil e para o mundo, né? Então, assim, então a gente vai falar um pouquinho aqui sobre a confraria profética e uma data muito importante, né? Que a gente está se preparando já. Há um movimento de trabalho para que esse dia aconteça. A gente vai tocar também nesse dia, que é um dia importante para a gente. E, assim, a gente está glorificando ao Senhor, né? Também dá um alô, né? Depois a gente manda aí para profeta Cida Nicolau, que foi uma das idealizadoras das torres de intercessão aqui no Brasil, né? A pastora Ângela, que agora está em missão, né? Toda a confraria profética do Rio de Janeiro, temos vários pastores, profetas, evangelistas, né? Mestres e apóstolos. E isso aí, para a gente, é muito gratificante. Mas nós vamos falar, quem vai falar mais aqui hoje é o Renato mesmo. Ele começou, eu só estou aqui para interromper um AP, um ao pouquinho, outro para a ajudou. gente traçar um norte aqui na nossa conversa. Primeiro, Renato, para quem não te Vamos lá, conhece, gente. Para quem é o quem não me Renato conhece, vou me Neto? apresentar. Meu Fala nome é um pouquinho de Renato. Eu você. sou carioca da Gema. Sou torcedor do Vasco. E, por favor, orem por mim. Sou casado com uma mulher Epa, maravilhosa chamada Vanessa. Exerço o ministério profético. Então, fatalmente, você vai me ver ministrando sobre dons, sobre oração, intercessão, sobre cura. Então, esse é o meu ministério. Então, eu cumpro o meu chamado, ensinando, escrevo também,
Então, assim, eu estou aqui e desenvolvendo o ministério e tenho o maior prazer de compartilhar. Então, algumas pessoas, pastor Gustavo, a Mari, entrou também a Josiane, entrou também minha esposa digníssima, Vanessa. Então, gente, é prazer estar com vocês aqui. AP, acho que é isso. Qualquer coisa além, você pode perguntar mais. Vamos nessa. Sim, Não, vamos perguntar. A gente está falando aqui da confraria, né? Então, pode explicar, na sua visão, o que é a confraria profética do Rio de Janeiro e qual a importância perfeito. Vamos lá. da Gente, o que confraria? acontece? A Tá? Na sua confraria, visão, fica à vontade. ela é um ponto de contato. É um lugar onde nós nos reunimos para ouvir a Deus, para traçarmos plano, para intercedermos e para agirmos profeticamente sobre o estado do Rio de Janeiro. Acho que esse é o propósito principal, porque com certeza, AP, todo mundo que está aqui também desenvolve seu ministério individual, mas nós precisamos entender que, como corpo, nós temos uma responsabilidade com o nosso território. Então, a nossa responsabilidade com o Rio de Janeiro, ela não pode ser repassada. Ela precisa ser vivida de forma corporativa, isso quer dizer o corpo de Cristo, mas também precisa ser desenvolvida de forma individual. Então, a confraria ela está justamente para agregar, né, e para trazer essa formação corporativa, essa formação de equipe, de grupo, para agirmos aquilo que o Senhor tem nos apontado. Então, por isso que é importante as reuniões, nós estarmos intercedendo, estarmos conferindo o que o Espírito está falando um com o outro, porque uma coisa é certa, Deus ele continua falando conosco, Deus ele continua revelando o que ele tem de propósito para essa terra, e o Senhor ele quer nos falar. Então nós precisamos estar atentos. E quando nós estamos agindo em equipe, tudo fica mais fácil. Porque você não guerreia sozinho, porque você não se expõe, tem sempre alguém na sua retaguarda aguardando você. Exemplo, aqui nessa live, tem pessoas que me conhecem, que encaminham comigo e intercedem por mim. E nós fazemos isso. Então, quando um está em missão, a gente está cobrindo. E quando um que estava cobrindo está em missão, a gente começa a cobrir. Então, a gente faz esse mecanismo, esse entrosamento, para justamente implantarmos o reino de Deus de forma coletiva no estado do Rio de Janeiro. Acho que esse é o objetivo, AP. Consegui responder? Acho que eu vou tirar 10 nessa prova. Sim, sim. E assim, e você assim, a gente, só para o pessoal entender, quais são as pessoas que A podem confraria, gente, participar primeiro, dessa né? confraria. Ela é feita para você. Justamente você que está aqui. Por quê? Com certeza você tem uma consciência de chamado. Você sabe o que Deus tem para você. E você sabe que o que Deus tem para você passa pelaquilo que você faz, com as pessoas que você se relaciona e com o território que você está inserido. Então, o que acontece? Nós estamos aqui, cada um tem um chamado particular. Só que nós nos relacionamos como pessoa. Então, o que acontece dentro da confraria? Vai acontecendo os treinamentos, vai acontecendo as capacitações. Então, se alguém disser assim, mas Renato, eu sou novo, não entendo nada, o que eu vou falar para você? Vem com a gente. Vem e nós vamos trocando, nós vamos compartilhando, você vai sendo equipado, treinado. Agora, para aqueles que já têm um treinamento, para aqueles que já são velho de guerra, vamos botar assim, para aqueles que já estão mais habituados, o que acontece? Aí o desafio é fluirmos juntos. Então, quando você está iniciando, perfeito, glória a Deus, aleluia, vem e some com a gente. Para aqueles que já têm mais maturidade no exercício da intercessão, seja ela territorial, seja ela profética, seja ela pessoal, você é uma pessoa muito bem-vinda. Fabião, meu amado, Jesus, só gente que eu amo que está nessa live, meu Deus. Mas fala, Pê, consegui responder? É bem, está dentro aí da dinâmica?
Sabe por quê, Sim, AP? sim. Às vezes a pessoa fica assim, Eu queria também ah, mas saber é de você, porque, na sua ah, é visão. porque eu não tenho o dom da intercessão. Ah, porque quando eu vou orar, eu, eu não choro, eu não tenho muitas emoções. Às vezes as pessoas elas ficam fantasiando isso, né? E acham que a intercessão é para um ministério específico, só para aquela pessoa que sobe o monte. Saudade, meu amigo. Só para aquela pessoa de maneira especial, quando na verdade a intercessão ela está muito aliada ao ministério da reconciliação. Nós estamos reconciliando aqueles que estão distantes do Senhor. Então a intercessão ela faz isso. Ela visa reconciliar as ovelhas que se perderam, aqueles que ainda não foram alcançados, aqueles que ainda não estão vivendo o propósito e aqueles que precisam, né, estar mais fervorosos, precisam estar com fogo mais alto. Então é o que acontece junto das pessoas que estão com relação à intercessão. Algumas ficam preocupadas. AP, tem gente que fica preocupada até com retaliação, AP. É, e isso é uma coisa que não precisa, porque se a pessoa Sim, se organiza, se alinha com o Senhor, se ela tá com as, não tem brecha aberta, não tem porquê dela ter medo. Concorda comigo? sim. A retaliação ela vem quando a pessoa não tem realmente uma vida com Deus, né? A intimidade com o Senhor é quem faz toda a diferença. Se nós tivermos intimidade com o Senhor, não há retaliação, não há. Até vem, né, aquela opressão querendo entrar, a gente sente isso, mas É, normalmente quem sofre a verdade. retaliação é porque tem alguma coisa aí pendente, né? Mas vamos. Isso aí é outro assunto. Vamos depois a gente entra na intercessão propriamente dita. Mas eu queria saber de você também, na sua visão, quais são os desafios proféticos que a Igreja do Rio de Janeiro aí pode vir a ter nos próximos dias. E também, já inserindo outra pergunta, como você vê a questão da Ah, unidade e fala, Breno, como é que você das tá, irmão? igrejas aqui no Rio de Janeiro? Então, AP, quando a gente fala de desafio profético no Estado, a gente precisa desenvolver um pouco mais isso. Por quê? O que acontece? Às vezes eu vejo as pessoas dizendo assim: ah, eu vou profetizar na tua vida. Deus vai abrir uma porta de trabalho. Deus vai fazer isso. Não, isso não é profetizar. Isso é, isso é uma boa ideia, isso é um desejo, isso é uma boa palavra, isso é algo que você sente, mas não necessariamente é uma profecia. Então, quando a gente fala de desafios proféticos, a gente primeiro precisa identificar o que é profético, para a gente poder entender corretamente sobre como a gente deve lidar com tudo isso. Por quê? Nós vivemos um combate muito intenso com relação às trevas. E a gente precisa estar adequado, se colocar na brecha de maneira correta, estar na torre de vigia. Por isso, a estratégia das torres, por isso a estratégia, né, de estarmos unidos, coligados. Então, para mim, a igreja no Rio de Janeiro ela vive muitos desafios. Profeticamente falando, nós temos grandes desafios, os quais a gente precisa, nós precisamos nos alinhar com o que o céu está falando, nos apropriar disso e proclamar a verdade do Senhor. Por quê? Quando nós falamos, pensamos em algumas áreas, como educação, governo, segurança, saúde, as 7 áreas, as 7 esferas da sociedade. Então, o que acontece? Nós precisamos identificar qual é a vontade perfeita de Deus para cada uma dessas áreas. E eu entendo que o nosso desafio profético é esse: é estar alinhado com a visão perfeita de Deus para o nosso país, para o nosso estado do Rio de Janeiro. Então, eu creio muito dentro disso. Agora, com relação à segunda questão, né, e vou perguntar para você, quando você fala sobre desafio profético, o que eu respondi está dentro daquilo que você pensou? O que você pensou?
Sim, sim. Não, sim, tá correto. É assim, aqui no, a gente está batendo esse papo, não na minha visão, mas na visão daquele que está hoje sendo o entrevistado, entre aspas. Porque o que acontece? Você vai ter uma visão, eu vou ter outra visão, mas esse encontro nas visões, né, elas não estão sendo confrontadas, tá? Mas eu acho que está se encaixando com um propósito maior do que aquele propósito individual que a gente Sim. tem ministerialmente falando, nosso propósito individual como igreja. Eu acho que a gente está tendo todos esses desafios, a gente coloca à mesa e começa a analisar a direção que o Senhor está nos dando em relação a fazer com que esses desafios aí sejam alcançados, sejam vencidos, tá? É verdade. Numa jornada em que eu não posso fazer nada sozinho, né? Por isso que eu estou perguntando aqui sobre a unidade da igreja. Como que você vê também essa questão da unidade da igreja no estado do Rio e esses desafios. Então, a gente está fazendo com que esses assuntos venham à tona, não só para que nós possamos pensar, mas também aqueles que estiverem assistindo, né, aos líderes que também têm as suas demandas, as suas dúvidas em relação a isso, tá? Então, eu acho que é importante a gente tocar nesse assunto e ver, né, e ouvir a visão do outro em relação a tudo isso. Mas toca aí também nessa questão da unidade. Como você vê aí a unidade da igreja? Como que você Sim. olha assim para a nossa comunhão como corpo de Então, Cristo, né? AP, vou te Como que falar você está uma coisa. Eu estava vendo isso aqui, agora? Qual é né? o cenário? E à tarde o Senhor me trouxe alguns textos, algumas memórias. Se a gente for lembrar lá de Gênesis 11, né? Da Torre de Babel, é, é- a Torre de Babel é um cenário bem interessante, porque você tem um líder muito forte, que é Nimrod, mas o povo ele tinha acabado de passar, né? Tinha passado pelo que era a inundação, a grande inundação, lá nos dias de Noé. Então, o que, que o povo fez? Ele se reuniu, vamos levantar uma torre, e com essa torre, o que, que aconteceria? Eles não seriam mais dispersos, eles não sofreriam mais com a água, olha a ideia. E acima de tudo, a ideia era, vamos construir uma torre que toque até o céu. Uhum. Então, ali tem uma unidade muito forte, uma só linguagem, um só objetivo, e todos estavam trabalhando em equipe. Mas foi tão necessário, porque era um propósito tão transtornado, que o que o Senhor faz? O Senhor desce, transforma várias linguagens e desfaz o povo, dispersa. Quando a gente vê o povo de Israel, já lá com os filhos de Jacó, depois em Israel, você vê 12 tribos. De um lado ficaram duas, do outro lado ficaram 10, com relação ao rio. Então, quando havia o toque do chofar, o povo inteiro congregava nas grandes festas para adorar o Senhor, para congregar. Então, tinha um propósito, o povo se unia. Agora, quando nós vemos isso lá com o apóstolo Paulo, ele vai falar a igreja de determinado lugar, a igreja de Colossenses. Então, quando ele fala isso, ele fala a igreja de uma determinada cidade. Só que quando nós vamos ver em Apocalipse 2, Jesus faz a mesma questão. A igreja de Éfeso, Tiatira, de Esmirra. Então, o que acontece? Quando nós falamos de igreja, nós precisamos entender o seguinte: assim como toda a Bíblia vem falando sobre a unidade, quando Deus tem um propósito para o povo, é necessário que o povo compreenda o que Deus quer, se una e se lance para cumprir esse propósito. Exemplo, eu acho muito necessário que as denominações existam, porque eu comparo as denominações atuais com as 12 tribos de Israel. Cada tribo com a sua característica, cada igreja com a sua característica.
Mas quando Deus olha de cima para baixo, ele vê um único povo. Quando Deus olha de cima para baixo com relação ao Rio de Janeiro, ele não vê apenas denominações, ele vê um povo. Um povo que tem uma característica diferente de um povo pentecostal para um povo tradicional, de um povo neopentecostal para um povo apostólico. Então, na verdade, as características das denominações, elas não podem nos deixar pensar, elas não podem nos induzir a pensar que somente a minha igreja basta. A minha igreja, ela não basta. Ela não é o corpo de Cristo na plenitude do Rio de Janeiro. Agora, para mim, qual é o grande desafio disso? Não é nós reunirmos a totalidade de todos os cristãos do Rio de Janeiro. É conseguirmos congregar, ajuntar uma representatividade. Por isso que qual é o desafio para nós que estamos aqui? Trazemos pessoas. Então, trazemos pessoas da Baixada, da Costa Verde, da Bacia de Campos, do Grande Rio, pessoas que sejam de diversas denominações, diversas formas de exercer a fé. Então, esse é o grande desafio. Por quê? Você sozinho, eu sozinho, não é o corpo. Exemplo, Paulo fala sobre isso. Coríntios 11, Coríntios 12, ele fala dessa importância orgânica, dessa organização da igreja, aonde temos muitos membros, aonde temos vários órgãos, aonde temos várias células, aonde temos tendões, aonde nós temos diversas pessoas, mas que quando estão unidos, aí sim, é o corpo de Cristo reunido naquele lugar. Nós temos alguns grandes movimentos aqui no Rio, como a Marcha para Jesus, como o Dia do Clamor, que vai ser um dia mega importante. Então, o que nós precisamos despertar no povo? Esse sentimento de que eu faço parte. Por quê? Uma mão sozinha andando pela rua, sabe o que ela representa? Ela representa a família Adams. Só isso. Por quê? Uma mãozinha andando pela rua, ela não significa um corpo. Ou ela se perdeu do corpo, ou o corpo foi mutilado. Agora, quando o corpo está completo, isso significa que eu, você, o Lucas, Breno, a, a Ana Beatriz, a Angélica, a Pauliana, Renato, Rafael, Cecília, todos nós estamos envolvidos num propósito de Deus. E isso sim sinaliza o corpo. Então, hoje, para mim, qual é o limite da tensão? Hoje, quais são as dificuldades que nós enfrentamos? São aqueles que não querem, que entendem que ter uma visão focada apenas na igreja local é suficiente. Não é suficiente. Não é suficiente. Nós precisamos entender que a igreja de Cristo é maior que a igreja local. A igreja local faz parte do corpo de Cristo naquele estado. Então, com certeza, vai ter uma igreja com uma característica muito voltada para determinado grupo de pessoas. Enquanto outra vai ter um perfil totalmente diferente. E glória a Deus por isso. Porque quando a gente descobre isso, a gente faz assim, a gente para a competição, a gente para, sabe com o quê? A comparação, e a gente começa, sabe o quê? A celebrar a multiforme graça de Deus derramada individualmente nos santos. Isso é maravilhoso. Apenas, não sei você, mas isso me emociona, sabia? Amém. Me emociona. Eu fico feliz com isso. Mas diga aí, consegui responder? É isso? É a multiforme sabedoria de Deus, né? Sendo manifestada no seu corpo. Né? E isso é muito bom. Você tocou aí em duas coisas que eu queria também trazer para vocês, mas hoje a gente não vai falar muito profundamente, né, sobre uma delas. Importante. São as torres de oração. Só vou dar uma pincelada aqui nas torres de oração, que são... você falou sobre a Torre de Babel, mas tem o lado bom também da coisa, as torres boas. As torres de intercessão que estão sendo levantadas, né, não só no Rio de Janeiro, como em todo o Brasil. Nós temos aí um movimento de intercessão muito grande. E se você quiser fazer parte disso, você que está nos assistindo,
você pode mandar aí pelo direct, né, a sua dúvida, mais informações de como participar de uma torre de intercessão. São várias denominações reunidas. A gente tem um relógio de oração, tanto local, que é do Rio de Janeiro, quanto também todo o Brasil, né? E uma vez por mês a gente faz um relógio de oração para o Rio. Cada dia do mês tem que um é município ou maravilhoso. uma cidade do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, orando em relógio de oração. É, e isso aí tem feito com que o nosso Sim, conceito em relação à intercessão esteja mudando aos poucos, tá? Porque às vezes a gente acha que só tem que ter um ministério de intercessão na igreja verdade, local, verdade. mas a intercessão é importante também no território. Então, assim, a gente vai deixar Vamos deixar essa só cereja essa aí, né? observação aqui no meio da nossa conversa para que você possa procurar. É, nos procure, mas a gente ainda vai ter uma conversa com uma das pessoas que aqui no Rio de Janeiro, né, movimentam as torres, movimenta, né, as torres, que é a pastora Ângela. Ela está em missão hoje, né, esse mês aí, ela está em missão em outro local. Então, assim, ela vai falar muito melhor do que a gente aqui a respeito de torres, porque ela é uma das que plantam, né? Lançam as sementes aí para os irmãos, principalmente no Rio de Janeiro. Mas vamos lá, você falou também de uma coisa muito É importante. verdade. Dia 5 de outubro de 2024, nós teremos uma grande reunião Verdade. dos santos, que vai ser o dia do clamor. E eu quero saber de você qual é a expectativa para esse dia. E pode falar, pessoal, aí, O o que que é o acontece, né? dia do O Dia do clamor? Clamor, É, ele faz parte do calendário do Estado do Rio de Janeiro. E o que acontece é um dia separado para que os servos de Deus eles estejam intercedendo ao Senhor pelo Estado do Rio de Janeiro. Mas isso não fica apenas para os moradores, isso também está estendido para aqueles que amam o Rio de Janeiro. Exemplo, nós temos pessoas de outros estados que amam o Rio de Janeiro, pessoas de fora da nação que amam o Rio de Janeiro e que intercedem junto com a gente. Então, assim, isso é muito importante, porque nós estamos fazendo uma organização muito intensa. Exemplo, desde voluntários ao local, aos ministérios de louvor, aqueles que vão estar ministrando. Então, tem uma logística muito grande. Só que isso fica muito pesado se for concentrado numa pessoa só. Mas se todo mundo fizer um pouquinho, é igual formigueiro. Você não vê a formiga inteira transportar muita comida, ela vai transportar uma quantidade que ela consegue. Mas, quando junta todas as formigas, todas estão trabalhando, elas conseguem levar o alimento para o inverno. Então, na verdade, isso pode ser aplicado para a gente. Por quê? Se cada um fizer uma parte, se cada um fizer um pouquinho, vai ficar cada vez mais leve. Então, qual é o nosso propósito com isso? É mobilizar você, mobilizar as pessoas que você conhece. Ah, Renato, mas eu não conheço ninguém. Conhece sim. Alguém da sua célula, do seu GC, algum irmão com quem você trabalha, alguém com quem você pega ônibus, alguém que está na tua rede social, alguém que está no teu grupo de WhatsApp, do teu condomínio, da tua escola, da tua faculdade, do teu local de trabalho. Sempre tem alguém. Alguém que você possa chamar. Pode ser o pessoal da sua igreja, pode ser até o pessoal da outra igreja também. Não tem problema nenhum, gente, dentro disso. O que nós queremos é proporcionar essa unidade. Então, isso é um trabalho que está acima das pessoas. Unir o povo de Deus não é suficiente. Não é um trabalho para uma única pessoa. Unir o povo de Deus é ouvir o que Deus está falando. E Deus está nos convocando como Estado para nos posicionarmos a favor dos projetos dele para o nosso território. Então, isso está acima daquilo que eu compreendo individualmente. Isso está acima. Pastor Miskebeles, Juiz de Fora está na área. Beijo, meu lindo. Então, o que acontece? Isso está acima do que eu compreendo individualmente.
está acima do que a minha igreja local compreende. Isso está ligado ao reino de Deus. Agora, como que a gente vai fazer? A gente vai abandonar tudo? Não. Renato, então a partir de agora eu não estou mais na minha igreja, não sirvo, não faço mais nada? Claro que não. O nosso desafio é justamente equilibrar esse ministério local, né, da onde você serve, com o ministério territorial do estado do Rio de Janeiro. Esse é o grande desafio. Então, para esse dia, nós estamos mobilizando representantes. Então, assim, se você não pode levar 100 pessoas, vá você e mais 4 pessoas, enche um carro e vai. Ah, mas Renato, eu não consigo 5 pessoas. Então leve 3. Ah, eu não consigo 3, consiga 2. Vai você e mais alguém. Uma coisa é certa: se nós conseguirmos despertar você e mais alguém, nós já estamos cumprindo o nosso propósito com essa live, que é justamente promover o quê? A unidade do corpo de Cristo, que somos nós como igreja local, nós como servos de Deus individual e como igreja de Deus no estado do Rio de Janeiro. Acho que esse é o desafio, né, Pedro? Sim. E a reunião dos santos ela é muito importante. Só para deixar claro aqui, né, nós não estamos nos mobilizando apenas para um evento onde É verdade. cada um vai aparecer um pouquinho. Não é esse nosso objetivo. O dia do clamor vai ser um dia em que nós estaremos orando pelo arrependimento, tendo uma comunhão profunda uns com os outros, Paz, fazendo pastorzão. alianças, como Desculpa, Pedro. o próprio É Renato muita gente falou amada aqui, nessa live. em relação à diversidade. Ô, meu pai, a gente tem a diversidade nos nossos ministérios e nós queremos fazer com que essa diversidade dentro dos ministérios sejam conectadas. Então, o mais importante é que você esteja com o seu coração aberto para que seja também uma peça muito importante para esse dia. Não vai ser apenas o clamor, mas vai ser a adoração, vai ser a comunhão, vai ser um momento em que você vai poder se conectar a outros irmãos de outros municípios, conhecer outros irmãos da família do Pai. Então, assim, dia 5 de outubro, a partir das 9 horas, em breve a gente vai informar o local, porque nós estamos orando para que esse local seja um local bem expressivo, um local de fácil acesso a todos Verdade. e que ninguém tenha dificuldade de chegar. Então está bem próximo aí de nós definirmos, nós já estamos em oração por isso, e eu quero que o seu coração queime. Você que é líder de intercessão, líder de uma igreja, de uma congregação, ou apenas, assim, às vezes a É pessoa verdade. que não tem um título, né, parece que fica, não, eu não sou nada. Você é sim, você faz parte do corpo de Cristo, você é membro do corpo de Cristo, e se você, eu quero fazer agora um apelo, você que está se sentindo aí deslocado dentro do contexto da intercessão, um contexto profético, nós estamos te É verdade. convocando para este dia. Você vai encontrar o seu povo nesse lugar. Né? E assim, eu quero te incentivar, te motivar a estar As conosco no dia reuniões, né? 5 de outubro. Não só no dia 5 de outubro. Nós temos também um As grupo, né, reuniões, no WhatsApp. Fala de os novo que eu não treinamentos. entendi. Sim, nós temos um grupo no WhatsApp que é a Confraria Profética do Rio de Janeiro. Ali a gente tem todo o cronograma, como que a gente está fazendo, as nossas reuniões, né, os treinamentos que já estão acontecendo, né, já começou a acontecer em algumas igrejas. Se você quiser que a gente fale a um grupo, né, que a gente fale a sua igreja, a gente conversa sobre isso. Então, tem um grupo que coordena para que a gente possa organizar melhor. Então, assim, não Verdade. tem o maior nem o menor. Todos têm o seu grau de importância dentro desse grupo, porque
o nosso objetivo é trazer a ideia de unidade para dentro do corpo de Cristo e dentro dessa unidade temos um objetivo principal, que é clamar pela nossa terra, chorar pela nossa terra. O Rio de Janeiro hoje tem sido conhecido no top número 1, somente pela violência. E nós, como igreja, eu creio nisso piamente. Eu creio que quando a igreja se unir e tomar, né, essa responsabilidade de um desafio ainda maior, nós iremos mudar o território do estado do Rio de Janeiro, né? Então, assim, tem muitas coisas a ser falado sobre isso e tem muitas pessoas também que vão falar a respeito disso. Então, a gente vai, né, limitar um pouquinho, segurar, porque se A gente deixar vira a noite mole, profeta mole. Renato e apóstolo Anderson aqui Mole, mole. falando, vai É virar verdade. vigília. Mole, vai virar vigília. Então, eu quero que você já coloque aí no seu espírito esse desejo, essa vontade, fazer uma caravana com 50, 100, também com 2. Não tem problema nenhum. Ah, não tem ninguém, eu vou sozinho, mas vai. Espia a terra, vê o que está acontecendo nessa terra, olha os frutos dessa terra, para que você seja também uma parte importante. Já estamos sentindo a sua falta nesse movimento profético, nesse movimento apostólico, nesse movimento em que o Senhor está alinhando a igreja do Rio de Janeiro. A gente já está caminhando aqui para o final. Eu gostaria, Renato, que você também deixasse uma mensagem aí para as pessoas que estão nos assistindo, que nos assistirão também, né? E incentivando a palavra Eu que o queria Senhor colocar aí dizer no para seu você o coração, seguinte: fique à vontade em as nós pessoas elas ouvir. podem resistir à nossa pregação. Elas podem. Fala, Cleófas, como é que você está, meu irmão? Angélica, me chama lá no particular e eu te respondo, tá bom? Então, o que acontece, AP? As pessoas elas podem fechar os ouvidos à nossa pregação. Elas podem nos evitar. Elas podem passar do outro lado da rua. Elas podem fugir do nosso convívio. Mas elas estão totalmente indefesas às nossas orações. Como assim? Simples. Ela não consegue te impedir de orar. Então, se ela não consegue te impedir de orar, você pode clamar a providência de Deus pela vida dela. E aí, o que vai acontecer quando você faz isso? Você vai virar uma conexão do céu com a terra. Por quê? Deus ele continua procurando pessoas com quais ele possa se demonstrar forte sobre a terra. Então, um intercessor ele faz essa conexão dos céus com a terra. Ele é uma porta por qual o céu se utiliza para tocar pessoas. Ele também se coloca numa posição de intercessor, daquele que representa, que clama por alguém, que entra em arrependimento por alguém. E esse papel é nosso. Por quê? Deus ele nos colocou nesse território com essa finalidade de interceder, de chorarmos pelo território, de clamarmos a presença, a glória, o poder, a manifestação de Deus no nosso estado. E a pergunta que eu faço para você é: você vai ficar do lado de fora? Você vai conseguir cruzar os braços? Porque assim, AP, eu não acho normal que no Rio de Janeiro a gente não possa andar com o celular, né, fazendo uma videochamada com os amigos na rua. Eu não acho isso comum. Eu não acho comum que andando pelas ruas você precise estar com os vidros do carro fechados porque alguém pode passar e roubar teu celular. Eu não acho isso comum. Isso é normal, mas não é comum. Isso não é o planejamento de Deus para esse estado. Exemplo, quantas coisas já aconteceram, escândalos dentro do nosso estado. Então, essa é uma situação que nós precisamos clamar. Então, vem aí uma situação que nós precisamos estar intercedendo pelo desejo, pelo cumprimento do propósito de Deus para o nosso estado. E nós não podemos nos omitir, porque nós somos cidadãos dos céus
inegável. Somos cidadãos da terra, inquestionável. Mas nós estamos aqui a serviço de um rei. O nome desse rei é Jesus. Então nós estamos aqui para proclamar a verdade do evangelho que transforma, que cura, que liberta e que leva a pessoa para o céu, mas que também traz o céu para o lugar onde a pessoa vive. Então, da mesma maneira como Deus quer ouvir as nossas orações, nós precisamos ter a certeza de que é chegado o momento do reino de Deus sobre o estado do Rio de Janeiro. Deus, ele conta conosco como mobilizadores, como alguém que carrega a glória dele, como alguém que é uma voz profética, uma voz de destino, de transformação para o lugar onde nós estamos inseridos, para poder dizer: Rio de Janeiro, levanta-te e resplandece, porque a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Para dizer o Rio de Janeiro, né, que são suas portas louvor, para dizer que seus muros são salvação, que para poder trazer o dom redentivo do Estado, que é o dom de adoração, para trazer a manifestação da glória de Deus por cada rua, por cada praça, por cada viela, por cada município, então por cada cidade, poder dizer que o Rio de Janeiro ele é bendito, que os olhos de Deus estão voltados para esse lugar, que Deus ele tem um amor incondicional pelo Rio de Janeiro. E AP, deixa eu falar uma coisa. Tem muita gente liberando palavras de julgamento sobre o estado do Rio de Janeiro. Eu não sou profeta do caos. Eu sou profeta da mobilização do céu na terra. Então eu quero declarar que para cada uma dessas palavras que foram lançadas de julgamento sobre o estado do Rio de Janeiro, nós limpamos os céus do estado do Rio de Janeiro e declaramos que a glória de Deus se manifestará apressadamente sobre esse estado. Nós veremos a redenção do Senhor sobre cada município. Nós vamos ver as igrejas fortalecidas. Nós vamos ver irmãos, sabe, exercendo seu ministério, cumprindo, Amém. sabe, quebrando toda a resistência e podemos manifestar a glória de Deus por onde passarmos. Esse é o desejo de Deus com a confraria. Esse é o desejo de Deus para o estado do Rio de Janeiro. Uma igreja reunida, um território redimido e cheio da glória de Deus. Esse é o propósito, Pedro. É esse o desejo de Deus para o Estado. E glória a Deus que nós fazemos parte disso. Sabe por quê? Tinha um louvor antigo que dizia assim: que não passe de nós o teu Espírito. Que não passe, que não seja preciso que uma outra geração se levante. Deus ele conta com a geração atual. É a geração que tem internet, é a geração que tem mais mobilidade, é a geração que tem mais relacionamento, que tem mais vínculo, que tem mais facilidade de comunicação, e nós vamos usar tudo isso para a glória de Deus. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Eu creio. Da mesma maneira como eu sinto a glória de Deus, a presença de Deus, eu creio que essa presença do Senhor vai se manifestar de forma apressada, sabe? Em todos os lugares do Rio de Janeiro. E eu quero declarar isso. Essa verdade de Deus. Que seja assim no Rio de Janeiro como é no céu. A vontade de Deus reinando de maneira soberana e as pessoas com esse desejo de agradar a Deus. É essa a palavra que eu tenho para deixar. Amém. É isso aí, irmão. Você falou um ponto importante sobre você não ter mais a liberdade do ir e vir, né? E ser roubado e tal. E também temos a banalização da vida, né? Por qualquer coisa, as pessoas estão perdendo a vida. E isso aí são coisas que nós devemos pensar muito. Uma vez me perguntaram assim: será que tem jeito? Será que dá para reverter a situação? Eu falei: dá. Tem uma promessa que Salomão ouviu, segundo Crônicas 7:14, né? Se meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, converter os seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu. Então, assim, o Senhor ouve dos céus e sara a sua terra. Então, há, sim, não só na intercessão, mas também nas nossas ações. O Senhor pode mudar. E assim, nós estamos crendo nisso. Então, meus queridos, muito obrigado, Renan. Amém. A gente está terminando aqui, a gente vai terminar com uma oração.
Eu quero também agradecer a todas as pessoas que estão nos assistindo até agora, que entraram aí na live. Teve um probleminha aqui no nosso Instagram, não sei o que houve aqui, Misericórdia. que o Instagram está dizendo que nós não estamos qualificados. AP, Meu Deus, posso, fogo nele. Então, assim, tivemos um probleminha, mas graças a Deus nós posso ler um resolvemos versículo aqui, o Renato entrou, então que deu está em para entrar Jeremias também. 29, Pode versículo falar, meu. 7. Diz assim: Pode? procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Então, o que acontece? Jeremias 29, versículo 7, diz para a gente procurar a paz da cidade. Diz para orar por ela, porque na paz dessa cidade nós Ô, teremos glória. paz. Então, o que acontece? Há uma paz para o Rio de Janeiro que depende das nossas orações. É muito forte isso. Há uma paz para o Rio de Janeiro que depende daquilo que nós vamos Amém. fazer. Procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Amém. Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Então eu quero Aleluia. declarar a paz do Senhor, o mesmo nível de Glória. paz que excede o entendimento que está dentro de nós por causa do Espírito Santo. Esse mesmo nível de paz sendo derramado sobre o território do estado do Rio de Janeiro, conforme está se cumprindo Jeremias 29, versículo 7. Amém. É isso. Alguém pode anotar aí? Escrever aí Jeremias 29, versículo 7, por favor? Alguém, por favor, digita aí. Jeremias 29, versículo 7, por favor. Amém. 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 Já É foi. isso, Pedro. Não, Bom, não sei não me quanto tempo bloqueou, a não gente falou tem aí nada e ainda. lá vamos Só nós. para. Então, faço uma oração para a gente terminar aqui. Mais uma vez, obrigado, pessoal, né, por estar conosco, por assistir. Muito obrigado ao Renato pela sua disponibilidade nessa noite, tá? Nós estamos fazendo essa santa convocação. Não se esqueça dessa data. Anota aí na sua agenda. 5 de outubro, de 9 da manhã até às 17 horas, nós teremos o Dia do Clamor. Reuniremos ali as igrejas, os ministérios, para que juntos possamos adorar, declarar, nos arrepender pela nossa terra e também fazer com que o nome do Senhor seja glorificado, e como o Renato leu agora em Jeremias 29, 7, para que haja paz na nossa terra. E eu creio que o Senhor está fazendo com que as nossas habilidades sejam renovadas diante dele, as nossas ferramentas sejam ferramentas novas, as nossas armaduras sejam ajustadas, as nossas armas Amém. estejam aptas em punho, para que nós possamos avançar para algo muito maior, que com certeza está no centro da vontade de Deus. Então não se esqueça disso. Qualquer coisa, fala com a gente aí no direct, tá? Por enquanto a gente está aí no direct do nosso Instagram. Espalhe essa notícia a todas as pessoas que você puder e comece aí a orar por cada um de nós, para que esse dia seja um dia como marco na cidade do Rio de Janeiro. E que você seja, desde já, ricamente abençoado pelo Senhor e que tudo lhe Amém. vá bem em Pai, na nome de Jesus. autoridade do Renato, nome por de Jesus, eu favor, celebro o vamos teu orar. nome. Nós levantamos o Senhor ao altar de adoração nesse lugar. Declaramos que o Senhor reina, que o Senhor é Deus Todo-Poderoso e que as suas palavras vão se cumprir. Que a sua mão está estendida e nada pode fazê-la voltar atrás. E que os céus, Pai, estão cheios da tua glória. Mas também, Pai, as taças estão sendo cheias com as orações e com as lágrimas de cada intercessor. Senhor, eu quero nesse exato momento liberar o teu espírito sobre cada um dos irmãos que estiveram conosco nessa live. Senhor, que haja
dentro de cada um, Pai, o mesmo sentimento que houve em Cristo. Porque da mesma maneira que se entregou, ele parou e olhou para Jerusalém e falou: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. E Jesus intercedeu, o Senhor intercedeu. O Senhor vive para interceder por nós, Jesus. O Senhor intercede por nós. O teu Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E nós queremos a manifestação da tua glória na terra, na nossa casa, na nossa vida, como ela é manifesta nos céus. Por isso eu clamo agora, Pai, por uma renovação de mente. Eu oro agora, Pai, para que as barreiras venham cair e que, Senhor, venhamos nos enxergar como o corpo de Cristo, vendo, ó Deus, que o meu ministério individual não é mais importante do que o ministério coletivo, não é mais importante do que o reino de Deus ser implantado no território que nós fazemos parte. Por isso, Pai, eu quero clamar ao Senhor para que cada comparação, competição, divisão caia por terra e haja unidade entre o corpo de Deus, entre o povo de Deus. Pai, nós tomamos agora o chofar, Pai, espiritual, e soamos sobre o estado do Rio de Janeiro. E declaramos: Rio de Janeiro, a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Declaramos uma igreja forte, firmada, líderes aliançados, unidos, irmãos que cooperam e agem em unidade e união para implantar o reino de Deus. Pai, eu quero agradecer por cada pessoa. Obrigado pela confraria, por esse propósito bendito do Senhor. Pai, porque é uma ideia maravilhosa. Isso não pode ter nascido na mente de um ser humano. Mas isso é o Senhor, Pai, que colocou em nós esse desejo de te adorar, de te servir, de te agradar e de proporcionar a manifestação do teu reino sobre o Rio de Janeiro. Então, o teu reino venha. O teu reino venha sobre o estado do Rio de Janeiro. Obrigado por cada irmão que esteve nessa live. Por todos aqueles que verão depois. Eu oro, Pai, para que haja um despertar de intercessores. Eu oro, Pai, pela movimentação dos profetas, dos apóstolos, dos pastores, dos evangelistas, dos mestres, de cada irmão, Senhor, sabendo que fazemos parte do mesmo corpo e hoje caminhamos juntos, ó Deus, para implantar o teu reino. Senhor, não há quem seja mais importante ou seja menos relevante. Há aqueles, Pai, que estão posicionados para cumprir o teu propósito. E aqueles, meu Deus, que estão, meu Pai, totalmente desconectados daquilo que o Senhor quer. Nós queremos pedir, Pai, um equilíbrio entre o ministério da igreja local e o ministério dentro do território que o Senhor nos plantou. E que seja, Pai, um momento de extremo poder, manifestação, e o Senhor nos ouça. Amém. Porque a tua palavra fala, Pai, que se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, Senhor, a tua palavra fala que o Senhor vai ouvir do céu. O Senhor vai perdoar os pecados, vai sarar a terra. Pai, e nós sabemos que quando há unidade, o Senhor manifesta unção com poder, sinais, prodígios e maravilhas, e declaramos que o avivamento se instalará no Rio de Janeiro, em cumprimento à tua palavra. O Senhor não é homem para que imita, nem filho do homem para que se arrependa. O Senhor já falou, já chamou o Rio de Janeiro de terra deleitosa. O Senhor já falou sobre o dom redentivo do Rio de Janeiro de ser de adoração. O Senhor já falou que o Rio de Janeiro tem um destino de ser morada do eterno. Deus, eu clamo por essa manifestação e pelo cumprimento da tua palavra sobre o estado do Rio de Janeiro. Te chamo, Rio de Janeiro, como terra deleitosa, terra do avivamento, lugar da manifestação da glória e do poder e do dom redentivo de Deus sobre você. Pai, nós abençoamos o Rio de Janeiro, abençoamos os pastores, abençoamos, Pai, aqueles que estão numa posição de autoridade, governo, Pai, o legislativo, o executivo, Senhor, em nome de Jesus, os professores, o exército, Senhor, os PMs, nós abençoamos, Pai, cada pessoa, cada família, cada igreja, cada um. Senhor, nós sabemos o teu propósito e queremos manifestá-lo nessa terra. Oramos dessa forma, Pai, na autoridade do nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, irmãs, venham fazer parte da Confraria Profética do Rio de Janeiro.
una a nós, em nome de Jesus. Renato, muito obrigado, foi um prazer falar com você, foi um prazer estar com você, e que nós possamos aí ter outros momentos como esse, né? Vamos abrir também aí para outras pessoas